Que a paz de Jesus esteja no coração de todos, que a gente possa aprender um pouco mais hoje juntos, refletir sobre a doutrina espírita, alentar os nossos corações e reativar as nossas esperanças. E assim então nós convidamos a todos a elevarem os seus pensamentos, envolvidos nesse ambiente de paz, de alegria, onde a espiritualidade envolve a cada um, perscrutando no íntimo dos seus corações as suas aflições, as suas dúvidas, as suas dores, e lhes mostrando que Deus é amor e bondade, misericórdia, e que sempre traz uma solução para todas as nossas dores. E que Jesus nos guie sempre, que assim seja. Então, queridos irmãos, o nosso tema de hoje tem como título Prossegue Lutando, é do livro psicografado pelo Divaldo, do Espírito Joana de Ângeles, o capítulo 21, que vai tratar sobre esse tema, dessas diversas lutas que nós empreendemos na nossa jornada terrena, nós espíritos imortais que estamos aqui progredindo, que temos como finalidade o nosso progresso, a nossa perfeição, a nossa evolução, e que temos muitos desafios nas nossas vidas. É uma luta constante, onde nós estamos sempre passando por tribulações, onde o próprio Mestre Jesus disse: no mundo tereis aflições. Então todos nós passamos por essas dificuldades, mas também são elas que nos possibilitam o crescimento. E nós vamos então nos basear nesse capítulo desse livro, mas também nos utilizando outras obras da doutrina espírita para a gente poder entender e também ter essa visão de alento que o Espírito Joana de Ângeles nos traz, de pontos que nós, às vezes, de reflexão que nós não vimos, quando estamos, às vezes, tão embrenhados no nosso problema, nas nossas dores e dificuldades, que nós não conseguimos ver que existe uma luz, que existe uma saída, que Deus nos envolve e está sempre junto conosco. Então, a Joana de Ângeles faz um comparativo ali com alguns fenômenos da natureza, porque a natureza é sempre um livro aberto para nós. E através dela, então, nós observando como acontecem as coisas naturalmente, nós vamos ter ali grandes exemplos para a nossa vida, porque nós também fazemos parte dessa natureza. E ela diz: levanta o espírito combalido e prossegue lutando. A terra sofrida pelo arado mais produz. A fonte visitada pelo balde mais descedento. A árvore abençoada pela poda mais frutifica. O coração mais visitado pela dor mais se aprimora. Então nós temos que compreender que Deus, Ele nos criou simples, ignorantes, dotados de livre-arbítrio, de vontade, de razão, de pensamento. Nos deu todas essas ferramentas, toda essa estrutura para que nós então empreendêssemos a nossa jornada evolutiva, que nós fôssemos responsáveis pelas nossas vidas. Então imaginem se nós fôssemos criados com tudo de bom, né? Nós não precisássemos trabalhar, nós não precisássemos passar por estresse, por dificuldades, era só pensar e as coisas aconteciam. Então, nós podemos concluir, mas que graça teria a nossa vida
se não houvessem desafios. E tudo aqui é um esforço necessário, um esforço diário, como, por exemplo, para levantar de manhã para ir trabalhar, ou enfim, levantar da cama, nós precisamos de um esforço, de uma vontade, de um ânimo. Então, nós sempre temos que ter essa vontade de viver, de buscar as coisas e ter coragem, porque se nós fôssemos acabados, prontos, a nossa vida tivesse já, fôssemos espíritos perfeitos, que mérito nós teríamos? Por exemplo, um médico, para ele ser médico, ele precisa começar lá de baixo, né? No prézinho, mas enfim, depois do fundamental, depois a faculdade, pós-graduação e faz várias especializações para poder então se tornar um profissional, né? E ele fica também do lado do preceptor durante os estudos, para ele poder já ir acompanhando como é que os procedimentos médicos. Isso em qualquer profissão também é dessa forma, né? Então nós temos que estar sempre nos esforçando muito, estudando, nos expandindo, para que nós possamos aprender tanto intelectualmente, ter a sabedoria, quanto também moralmente, né? Desenvolver os nossos sentimentos, porque nós temos que buscar principalmente o ser. Então o ter é necessário porque estamos no mundo material, mas nós temos que fazer esse empreendimento do ser. E tudo isso então passa por essas diversas tribulações, por essas diversas vicissitudes, impermanência, incertezas, né, inseguranças, porque nós precisamos evoluir. Mas Deus nos dá todas essas condições e nós vamos ver então que o primeiro princípio, o princípio de tudo é a reencarnação. Então Deus deixou a reencarnação porque Ele viu que era a forma que nós podíamos progredir e também auxiliar a humanidade. Então Joana de Ângeles diz que a reencarnação é a oportunidade abençoada que os céus concedem para refazimento moral, ajuste de contas e saldamento de dívidas. E nós vamos ver então que Deus, aqui no Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta aos espíritos superiores qual é o objetivo da encarnação. Então ele nos responde, os espíritos superiores responderam a ele: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros é missão. Mas para alcançarem essa perfeição tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. E ainda ali ele fala então que tem o outro objetivo, é que nós temos que nos desenvolver para também auxiliar a humanidade. Então, a partir do momento que eu sou um profissional, por exemplo, eu sou uma mãe, eu sou um pai, qualquer papel, qualquer situação que eu esteja ali envolvido, eu estou colaborando também para ser uma sociedade melhor. Com o meu trabalho, eu estou desenvolvendo uma atividade que é importante, né? Eu estou laborando ali para o progresso daquela empresa, daqueles clientes, eu estou aprendendo, eu estou me desenvolvendo, estou desenvolvendo também a minha paciência, a convivência, os relacionamentos, né? Estou desenvolvendo a inteligência, aprendendo, me ampliando a minha visão do todo. Então nós temos que também nos aprimorar, né, para evoluir, mas também para nós auxiliar a humanidade. Então nós vamos ter também um outro tópico que ela traz, que nós não te aflijas ante a imperiosa necessidade de resgatar. Então, quando nós falamos em resgate, a gente fica às vezes meio assustado, né? Porque resgatar
já vem aquela impressão que não é uma coisa boa, que o resgate traz um sofrimento, traz uma dor. Então, nós vamos entender que Deus deixou também a lei de ação e reação, que nós fôssemos responsáveis pelas nossas vidas. Então, quando às vezes a gente coloca a culpa no outro, geralmente a culpa é nossa, a responsabilidade é nossa e a gente coloca no outro. Porque essa lei de ação e reação, ou seja, eu tenho liberdade para plantar, eu tenho escolha, eu tenho livre-arbítrio na hora de plantar, mas na hora de colher, então a colheita é obrigatória. E o que eu plantei não é a Nara, ou não é um de vocês que vai colher, sou eu mesmo. Então existe algo mais justo do que isso? Então, se nós entendemos que Deus, que a lei de Deus é a justiça, amor e caridade, então em primeiro vem a justiça. Então, nós respondemos por aquilo que nós fazemos. Ou seja, eu não posso reclamar do outro, não posso colocar nas costas do outro aquilo que me advém. Porque se a causa não está nessa vida, está nas vidas passadas. Kardec, na Revista Espírita de 1863, no mês de setembro, ele responde um questionamento e também uma proposição que algumas pessoas naquela época apresentaram para ele sobre a questão da expiação e da prova. Então, tanto a expiação quanto a prova são necessárias para nós. Entretanto, a prova é algo que vem de Deus para o nosso progresso futuro. E a expiação, ela vem como uma necessidade de corrigir um erro meu do passado, refazer uma caminhada. Se a gente fosse colocar, a expiação tem a ver com o passado, para a gente entender melhor, e a prova tem a ver com o futuro. Então, assim, a expiação, ela só acontece porque nós, de certa forma, vamos errar, Não tem como nós acertarmos todas as nossas decisões, porque nós somos simples, como nós colocamos no início ali, a gente não tem a compreensão para ir agindo sempre da maneira mais correta. Com o passar do tempo, a gente vai ampliando, vai se desenvolvendo, vai chegando mais próximo da lei de Deus, vai compreendendo melhor, vai conseguindo ver mais o próximo, vai saindo daquele eu, daquele egocentrismo e conseguindo ver o outro. Mas, por enquanto, nós estamos ainda nesse patamar de provas e expiações. Então, a prova é para que a gente possa ir evoluindo. Então, Deus coloca situações de aferir aquela qualidade. Então, por exemplo, nesse momento, é necessário que eu faça uma aferição sobre a questão do perdão. Então, Deus vai colocar uma prova na minha vida para me perdoar. E eu tenho, então, a escolha, Eu tenho liberdade de escolha. Então, alguém me prejudica de alguma forma. Eu posso perdoar ou eu posso querer me vingar ou ficar sentindo, mesmo que não me vingue, mas sentindo raiva, sentindo ódio, sentindo rancor daquela pessoa. Então, eu estou optando pela vingança. Com isso, eu rodo nessa prova. E essa prova vai me ser uma expiação. Porque se eu me vingar, a partir dali eu estou infringindo a lei de Deus também. De amor, de caridade. Então eu vou ter que expiar aquilo. Então eu vou ter que ter outra situação, que eu vou ter que passar de novo. E aquele que eu prejudiquei, eu vou ter que reparar. Porque normalmente, quando alguém faz alguma coisa que nós ficamos com aquele ímpeto de vingança,
o que nós vamos fazer de vingança geralmente é pior do que o que nos fizeram, né? Porque a gente vai criando aquela raiva, aquele ódio e aquilo toma proporções muito grandes. Por isso a importância da gente perdoar, porque daí então você sai daquela expiação, né? Tu não vai ter que reparar aquilo, não vai ter que passar por aquilo de novo e você vai se sentir em paz. Que o ódio, a raiva, ele nos corrói, o medo, tudo isso são venenos que nós inoculamos no nosso próprio ser. E aí vem as doenças, né? Vem às vezes o mal-estar, vem aquela indisposição, vem tantas situações que poderiam ser evitadas se nós tivéssemos optado pelo perdão. Então, Joana de Ângeles fala, né, que é para a gente não se afligir com o resgate em si, porque nós estamos passando, todos nós. Por isso que Jesus disse, bem-aventurados, né, os aflitos, porque serão consolados. Porque aqui nesse plano todos nós sofremos de alguma forma. Aqui nem mesmo os espíritos superiores que aqui vieram deixaram de padecer o sofrimento, como o próprio Jesus. Então ele não tinha expiação, mas passou por tudo aquilo devido às nossas daí imperfeições, né? Porque nós podemos fazer às vezes os outros passarem por situações difíceis, nós podemos prejudicar o outro, né? Atrapalhar a vida do outro, causar sofrimento para o outro também, né? Então todos nós passamos, só que a diferença é que o bem-aventurados aflitos, né? É aqueles que não se revoltam com seus sofrimentos, porque eles sabem que Deus é justo. Então, essa causa é justa também. Então, se eu estou passando por uma expiação, por um sofrimento grave, né? Se a gente fosse colocar lá nos tempos antigos um castigo, uma punição, que o Espiritismo não vê, né, dessa forma, é porque eu errei. Não existe eu passar por uma dificuldade, por uma expiação, por um sofrimento grande, sem eu ter feito alguma coisa nas minhas vidas passadas ou nessa. E assim, quando nós reencarnamos, é feito antes um planejamento pelos espíritos superiores. Alguns de nós já participam, outros não. E eles fazem um planejamento reencarnatório segundo a gente consegue dar conta daquilo que nós vamos passar. Então, o próprio Jesus disse que não haveria fardos mais pesados nas nossas costas do que nós pudéssemos carregar. Então, tudo aquilo que é planejado pela espiritualidade é o que nós podemos realmente passar e é para o nosso progresso. Entretanto, nós temos esse livre-arbítrio. Nós não somos, então, algo assim engessado, que nós vamos caminhar naquele caminho ali, não vamos sair dali. Não existe isso, porque nós temos o livre-arbítrio e as escolhas. Então, eu já venho com o planejamento reencarnatório para reparar algumas coisas lá das minhas vidas passadas. Mas daí eu chego aqui, eu tenho, por exemplo, uma doença ou um contratempo grave e eu me revolto. Eu me revolto com Deus, eu me revolto com a vida, eu quero tirar a minha vida não tem mais sentido, parece que está tudo acabado. Então, eu perco completamente a minha vontade de viver. E isso, lá no capítulo 5 dos Bem-aventurados Aflitos, também os espíritos nos trazem que o desânimo é algo assim que nos prejudica muito, porque Deus, para aqueles que não têm nenhum bom ânimo, eles não são muito ajudados, porque eles não querem, eles desanimaram. E Deus nos dá o livre-arbítrio. A partir do momento que eu quero ser ajudada, que eu faço uma prece, que eu me resigno, eu vou ser ajudada. Nem que seja para mim ter coragem, para mim ter forças, para mim passar por aquilo,
muitas vezes aparece sim alguém que vai me ajudar, vai aparecer uma solução, mas eu tenho que querer, porque se eu não tiver no mínimo bom ânimo, eu não estou esperando nada daí da vida, eu não quero nada. E lembramos de Jesus que quando ele ia curar alguém, que alguém buscava ele, ele sempre perguntava, antes de empreender a cura, o auxílio, o que queres que eu te faça? Ele sempre perguntava, porque era necessário movimentar dentro de nós essa vontade, o que eu quero, o meu querer. Porque nós, como disse Jesus, somos deuses. Então nós temos os potenciais na nossa mente, no nosso ser, de melhorar, de curar também, de ter esperança, de ter vontade para vencer os obstáculos. Nós também temos esses potenciais que Jesus tinha, mas nós temos que movimentar eles. E aqueles que então dizem, eu quero, Senhor, eu quero enxergar. Então Jesus, se essa pessoa realmente queria e tinha fé, ela iria ser curada. Tantos outros, né, que ele auxiliou, paralíticos, obsediados, mas eles queriam, eles movimentavam. Então depende de nós. E isso tudo também a gente consegue sim com a fé, com a prece. Bendize as horas de dor que passam, como passam os momentos de prazer, avançando na luta, caindo para levantar, chorando por amor ao ideal e sofrendo por servir. Então, nós vamos trazer do livro Fonte Viva, do Espírito Emmanuel, para completar também esse pensamento da Joana de Ângeles. É do Fonte Viva, então, do Espírito Emmanuel, por Chico Xavier. Vigiemos e oremos. E ali ele traz, então, uma citação de Mateus, né, por Jesus. Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Então, por que vigiar? Porque a gente tem que estar muito atento no que a gente está fazendo, no que nós estamos pensando. Uma vez que nós somos responsáveis, então nós temos que estar nos vigiando para ver se nós estamos fazendo as coisas de acordo, se nós não estamos negligenciando alguma coisa. E orar para pedir forças, para pedir coragem, para pedir bom ânimo, para vencer aquelas expiações ou provas que nós estamos passando. Porque aqui ele fala muito que nós todos temos tentações, e essas tentações já vêm das outras vidas, ou seja, nós já trazemos isso para essa vida, e afora as que nós adquirimos aqui também. Então, uma tentação é algo que é interno meu ainda, e que algo de fora instiga essa minha vontade, esse meu desejo aqui, essa minha tentação de reincidir naquele erro, né, que já veio às vezes a programação ali para mim ir por um caminho aqui, para não me encontrar com determinadas coisas, para não cair de novo, mas às vezes as minhas escolhas me levaram para o outro caminho das tentações, né, seja vícios, seja falar mal dos outros, seja crítica, seja posturas também de sexo, tudo que alimentação, excessos, de todo jaez que tem ainda, que nós ainda carregamos, todos nós. Às vezes a gente mascara, mas é muito difícil, às vezes, quando a gente se vê diante daquela situação, a gente resistir. Então, por isso que a gente tem que se vigiar e orar. Porque normalmente, queridos irmãos, aqui no final desse texto, o Espírito Emmanuel fala: lembremos-nos do ensinamento do Mestre, vigiando e orando, para não sucumbirmos às tentações, de vez que mais vale chorar sob os aguilhões da resistência que sorrir sob os narcóticos da queda.
que normalmente quando a gente está sorrindo, tá na boa, tá tudo certo, a gente muitas vezes está se comprometendo. Agora, quando a gente está chorando, que a gente está com a dor, que a gente está com sofrimento, normalmente nós estamos progredindo, estamos ascendendo. Porque é o momento em que nós estamos nos confrontando com aquilo de errado que nós fizemos, que nós precisamos reparar, refazer, né? Mudar paradigmas, buscar a espiritualidade, buscar o ser, né? Porque às vezes as nossas preocupações, nosso foco está muito no ter, nas coisas materiais, e nem nos damos conta que somos um ser espiritual aqui, passando por uma experiência encarnatória. A luta é clima em que são forjados os verdadeiros heróis, e o sofrimento é a célula sublime que dá origem aos servidores verdadeiros. Então, queridos irmãos, assim como os metais preciosos, a prata, o ouro, eles são forjados em altas temperaturas, o espírito também é nessas dificuldades, é nesses sofrimentos que nós vamos também forjando esse espírito imortal, esse diamante que existe, que somos nós, o espírito, que está ali com aquelas gangas, às vezes, que o cinzel da dor e o martelo do sofrimento vão tirar aquela casca bruta que impede que essa luz possa brilhar, que brilhe no nosso caminho e no caminho daqueles que nós estamos também. Então, meus amigos, esses momentos aí de dor, eles nos fazem crescer. Quantos heróis anônimos que nós não conhecemos, que estão às vezes nas favelas ou em vários lugares que a gente nem imagina, lá sendo o anjo que está ali auxiliando a tantos. Então, queridos amigos, não nos revoltemos com a dor, com o sofrimento, prossigamos, porque é ela que dá aquela que nos faz com que sejamos mais felizes, mais elevados, mais próximos de Deus, que consigamos aplicar daí a lei de Deus, que é fazer o bem ao outro, assim como nós gostaríamos que fosse feito a nós. E aqui nós temos um exemplo do nosso querido Divaldo, com a sua mentora, Joana de Ângeles, que é ela, a mentora desse livro aqui, né, que psicografou esse livro através dele. E ela diz assim: esquece o próprio cansaço, escreve páginas de consolação, cessa de chorar e enxuga outras lágrimas com o lenço da tua compreensão. Acerena tua inquietude e repete os excertos sobre a imortalidade de que tua alma está impregnada pelos éferos do mundo espiritual, junto aos que nada conhecem do além-túmulo. Então, quantas vezes a gente está cansado, né? Chega do trabalho, às vezes não tem disposição para fazer o tema com o filho, para parar um pouquinho, para conversar, para dar um abraço. E aqui ela nos diz, né, que mesmo que a gente esteja cansado, mas é para a gente buscar essa força e para auxiliar, seja um filho, seja um cônjuge, seja um amigo, para a gente sempre ter esse tempo aqui, porque nós também às vezes somos aquele que estaremos estendendo a mão para que alguém nos auxilie, né? Então que a gente possa seguir o exemplo desse semeador de estrelas que foi Divaldo. Quando menos esperares, um anjo incompreendido chegará de mansinho às portas do teu corpo
e selando teus lábios com o sinete da desencarnação, tomará tua alma de improviso. Abençoarás então ter prosseguido lutando. Então, queridos irmãos, vai chegar o momento do nosso retorno, né? Então vai chegar o momento que vão estar todas as pessoas ao nosso redor falando conosco e nós apenas ouvindo e não podendo nos manifestar, porque elas não estarão nos ouvindo. Será o momento do nosso retorno para a pátria espiritual. Porque às vezes a gente sempre pensa no retorno do outro, né? Do nosso familiar, de alguém que nós amamos, mas nós não lembramos que nós também vai chegar o nosso dia. Então que a gente possa também se preparar. E como se preparar, se não através então das boas obras, né, das boas atitudes, nos perdoando a nós próprios também pelos nossos erros, mas principalmente perdoando o outro e seguindo, tendo forças para lutar, vencendo, por mais difícil que tenha sido que nós tenhamos passado. Vamos seguir o exemplo, o ensino de Jesus, que nós não precisamos caminhar do lado do inimigo, mas não precisamos tratá-lo como um amigo, mas que se ele precisar de nós, esse inimigo, que nós tenhamos esse bom ânimo de ajudá-lo, porque aí nós estaremos demonstrando o verdadeiro perdão e não sentindo, não carregando em nós o ódio, nem a vingança nos nossos corações. E por fim, todos nós temos o bom pastor nos esperando, né? Então, quando chegar a nossa hora, que os nossos olhos físicos dessa personalidade se fecharem, estará lá do outro lado o bom pastor nos guiando. E assim, então, nos preparamos para o final, a nossa prece, pedindo aos bons espíritos que aqui se encontram, nos assistindo, nos amparando, para que possam nos guiar nessa nossa caminhada, que às vezes tem espinhos, tem pedras, mas um dia chegará em que essa estrada será apenas de flores e que um dia lindo, um sol que brilha muito mais do que esse que nós vimos aqui na terra, o sol que é Jesus, que estará lá para brilhar a nossa chegada no plano espiritual. E que por hora que nós estamos aqui caminhando, estamos aqui ainda nas nossas lutas, possamos ter, Senhor, essa coragem, esse bom ânimo, que nada possa nos deixar no chão, que podemos cair, mas que sempre teremos força para levantar, porque temos fé e confiança em Deus. Muita paz, muita luz, que assim seja. Assim seja.